Seja bem-vindo ao podcast da Fran com mais uma entrevista de sucesso. Hoje, Cris Nardes, pré-candidata a deputada distrital aqui pelo nosso Distrito Federal. Seja bem-vinda, Cris Nardes. Oi, Fran, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com uma mulher que vai poder aí me ajudar a gente falar um pouquinho mais sobre governança, que é o tema que eu tenho levado como bandeira para a minha vida. Gente, a gente vai falar sobre governança, pensa num tema complicado, mas antes de falar sobre governança, eu quero saber quem é a Cris Nardes. Mãe, esposa, quem é você, Cris? Olha, Fran, eu tenho sido, além de uma grande ativista da governança, hoje eu estou com 44 anos, sou casada, tenho um filhinho de 6 anos, o Henrico, e sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Estou em Brasília tem 21 anos, então Brasília foi a cidade que eu escolhi para viver. Aqui eu consegui consolidar a minha carreira como especialista de governança. Tenho ainda um amor muito grande pelo Rio Grande do Sul, mas foi aqui em Brasília que eu consegui constituir família. Meu filho já nasceu aqui e hoje o meu pai também vive aqui em Brasília, tem 25 anos. Então a gente acabou escolhendo o Distrito Federal como a nossa segunda casa. Brasília é encantadora. De quem bebe da água de Brasília não quer outro lugar, né, gente? E aqui que você escolheu, né? Casar, constituir sua família, criar seu filho. Mas, Cris, você poderia explicar pra gente o que é governança? Eita, Fran, essa palavrinha dá uma assustada no pessoal. Tá. Mas é uma palavra do bem, porque a governança, ela traz aí um grande objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. Basicamente, o objetivo maior da governança é esse, né? É o cidadão sentir que ele está recebendo lá na ponta a saúde, a educação, aquele transporte, aquele pacote de qualidade de uma vida boa para o cidadão. E para a gente conseguir entregar tudo isso para a população, a gente precisa ter governança. Então eu tenho dito que de uma maneira muito fácil, até para o filho da gente entender, governança é governar bem. Para que a gente governe bem, a gente precisa ter governança, e aí sim eu vou ter políticas públicas que vão trazer qualidade de vida para a população. Então, governança seria transparência nas contas? Transparência também na administração governamental? Seria isso? Sim, seria. Além de transparência, a gente precisa ter um pacote de boas práticas. Então, preciso ter várias ferramentas dentro da administração pública para que eu possa dizer que eu tenho governança. A transparência é uma delas. Prestação de contas, a gente entender o que está acontecendo com o dinheiro público, para onde está indo o dinheiro do povo, como está o orçamento. Mas, além disso, eu preciso ter uma boa liderança dentro da governança. Eu preciso ter uma boa estratégia bem definida para que todas as equipes andem bem alinhadas e as coisas estejam no mesmo rumo. E eu preciso ter mecanismos de controle, que é aí que entra a transparência. Porque se eu não tiver controle e prestação de contas, a gente sabe que as coisas não vão funcionar. E a governança, ela vem justamente para organizar a casa, inclusive na governança do lar, a gente precisa organizar, planejar a nossa casa, planejar nossas férias para que tudo saia bem. E para isso a gente precisa ter mecanismos de controle. Só que, infelizmente, Fran, no Brasil, os nossos líderes estão correndo da governança, porque eles não querem controle, eles não querem prestação de contas, não querem a transparência, porque, infelizmente, a cultura do jeitinho brasileiro, da corrupção, tem prevalecido com os nossos governantes. Eu, como cidadã, eu tenho como acompanhar essas contas, assim? Por exemplo, a gente tem aí o caso do Banco Master, do BRB. Sim. Quando a gente ficou sabendo, a bomba já explodiu. E aí, eu, como cidadã, eu fico sabendo só pela imprensa, não tem como eu fiscalizar isso aí de alguma forma. Tem o portal da transparência, que a gente pode olhar aí algumas... Sim, o portal da transparência é uma ferramenta muito útil. Nosso portal da transparência, ele funciona muito bem. É um trabalho aí do Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Tribunal de Contas da União. Mas a gente tem uma grande instituição, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que deveria, de fato, acompanhar, fiscalizar o que está sendo executado pelo governo do Distrito Federal, no caso o Executivo. Esse é o papel do Legislativo.
E Cris, você foi secretária, né, no primeiro mandato Sim, do governador Ibanez. do Ibanez aqui no DF. Como é que foi esse Foi uma momento? experiência muito interessante. Fran, eu já estava no governo trabalhando, eu era chefe de planejamento estratégico da Secretaria de Mobilidade. Eu sou uma especialista em planejamento estratégico, em gestão empresarial, leadership. Fui estudar na Espanha e acabei me especializando na área de governança, principalmente no pilar da liderança e no pilar da estratégia. E aí, em 2019, quando o governador da época tomou posse, ele quis fazer um projeto diferente, um projeto um tanto quanto inovador, porque não existia nada parecido no Brasil. E eu fui convocada então, porque talvez eu era uma das maiores especialistas já na época, para trabalhar com o tema de governança e compliance. E eu recebi essa missão. Era um projeto muito bonito. E eu montei a primeira Secretaria de Governança e Compliance. Compliance é controle, tá? É um nome um pouco, assim, americanizado, mas compliance é controle. Controle das contas? É, controle de tudo, de monitorar, avaliar, direcionar, Você seria a mulher que queria fazer isso. Só que eu entendi depois que o governador, na verdade, acho que ele não entendeu muito bem o que era governança e compliance, porque na prática a gente consegue ver que ele acabou indo para outro rumo. E aí, infelizmente, eu fiquei 6 meses à frente da secretaria. Quando eu consegui começar a colocar os mecanismos de controle, transparência em prática, eu entendi que o governo não tinha essa cultura, os líderes não estavam direcionados para trabalhar com transparência e prestação de contas. E infelizmente eu não consegui dar sequência a todo o projeto. Eu acabei saindo pela porta dos fundos. Quando eu comecei a falar de controle e transparência, rapidamente eu fui exonerada, fui demitida. Na época eu estava até grávida, tamanha era a pressa de me tirarem de lá. Em 6 meses, eu cheguei a treinar, capacitar quase 700 servidores para combater a corrupção no distrito. Criando um batalhão aí. Para combater a corrupção, criando multiplicadores em cada secretaria, nas companhias públicas, nas estatais, nas autarquias, para que juntos a gente implementasse governança e fizesse do GDF uma grande referência. Seria o primeiro estado a, de fato, ter uma secretaria com tudo redondo, as coisas fluindo bem. Eu sei que o trabalho estava até bom demais, que eu comecei a incomodar e infelizmente eu não consegui finalizar esse projeto tão lindo que a gente tinha para o GDF. E aí agora falando de BRB, Fran, que a gente não posso deixar de falar, como uma especialista na área de governança. Se a gente tivesse começado aquele trabalho lá em 2019, em 2 anos a gente teria um GDF totalmente diferente e com certeza eu te garanto, a gente não teria visto esse escândalo do BRB. Porque você teria sanado ali logo de início, né? Exatamente. Existe técnica, existe metodologia. Não é simplesmente uma gestora. Poderia ser eu, poderia ser outra pessoa. Mas existe já uma norma da ABNT de como implementar a governança, como se combate a corrupção. Existe já uma receita, uma metodologia para isso. Eu escrevi diversos livros, faço palestras, mas não tem muito mistério. É isso e é colocar em prática. Só que, obviamente, ficou evidente que o governo não tinha interesse, porque não precisava ser a Cris. Poderia ser outro profissional, mas eles correram dessa pauta, nunca foi colocado nenhum mecanismo, tudo foi sempre feito muito superficial. Por quê, Fran? É muito simples a resposta. Porque a bagunça, a desorganização gera oportunidades. E quando existe bagunça, aí a gente consegue ter buracos para que os desvios e as fraudes aconteçam. Infelizmente, né? Gente, filho de peixe, peixinho é. Vocês sabem de quem ela é filha? Augusto Nardes, ministro do TCU. Que peso que você tem aí, né? Responsabilidade, porque ela tem que levar o legado do pai dela, porque o seu pai é um homem honesto, um homem íntegro, e você leva o nome, o sobrenome aí, Nardes, Isso. enfrentando com unhas e dentes aí a corrupção dentro do DF, e se lançou agora como pré-candidata a deputada distrital, uma fiscal aí do próximo governo que entrará aí no nosso Distrito Federal. Parabéns, viu, pela coragem. É um tema muito complexo, difícil, e assim, tem que ter bala na agulha, sangue no olho para poder enfrentar um tema tão
pesado como esse, né? Trabalhar a transparência e parabéns, viu? Obrigada, E Fran. me diga aí como é que é ser filha do ministro do TCU, esse peso para você levar esse legado, um peso não, um legado que você tem nas Legado. mãos que seu pai está deixando aí para você, né? Sim, é um legado mesmo, Fran. Eu entendo que eu tenho, assim, esse privilégio de caminhar ao lado do meu pai. Tem 15 anos que nós temos vários projetos ligados à governança. É algo que a gente já começou lá atrás, então a gente escreveu diversos livros, fundamos juntos uma associação que é a Rede Governança Brasil, que eu presido, e agora eu me afastei para, de fato, me Trabalhar a licenciei campanha, para me focar na campanha. Fundei também o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, na qual meu pai é professor, mentor. Então é todo um trabalho, Fran, não é de agora, é feito tem 15 anos que nós somos ativistas nessa pauta. A governança, de fato, começou em 2015, enquanto meu pai era presidente do Tribunal de Contas da União, que ele foi atrás dos países que têm a maior referência de países desenvolvidos para trazer uma metodologia, que é a que a gente defende, essa técnica, para que a gente pudesse começar pelo TCU. Então ele trouxe todo esse método, começou a aplicar no TCU. E eu sempre assistindo de perto, na primeira fileira, e deu muito certo. E aí depois essa referência do TCU, quando começou a rodar bem e trazer resultados positivos, começou a reverberar em toda a esfera federal. Então foi para ministérios, CGU, AGU, e aí diante de todo esse pacote de boas práticas que foi testado, hoje a gente tem uma metodologia muito concisa em relação à governança. E aí agora, meu pai se aposentando, final do ano ele se aposenta, a gente entendeu que era a hora de eu, dos bastidores que sempre fiz, apoiando ele, escrevendo os livros, eu virar uma protagonista. E para que a gente tenha esse espaço, a gente sabe que precisa de lugares de poder, de fala, de fiscalizar o que está sendo feito. E aí o meu pai, que sempre teve uma trajetória política, desde pequenininho, eu consegui acompanhar, ele teve vários mandatos federal, estadual. Eu agora fiquei com essa missão de seguir o legado dele. É um peso muito grande, viu, Fran? Com certeza você trouxe essa colocação e eu concordo com você. Até porque meu pai sempre foi uma referência, um cara ficha limpa. Mas eu tenho muito orgulho de ter essa missão, porque ele tem confiado isso a mim, não só por eu ser a filha mais velha, mas por eu ter acompanhado essa trajetória. O meu irmão mais novo já sinalizou que ele tem interesse pela política, que é o João Augusto Ribeiro Filho, conhecido como Guto. O Guto, ele já está aí como secretário executivo do PP e a gente já está colocando ele nessa caminhada política também. Não é fácil não, Cris Nardes. Eu fico pensando, sabe, gente? Ela, filha do ministro, foi perseguida. Imagina eu, uma simples mortal, nós, simples mortais, como que é difícil trabalhar política aqui. Porque quando você quer trabalhar com transparência, com compliance, a gente é retalhado, sofre retaliações. Menina, é bem isso. Parece que hoje em dia no Brasil fazer o certo tá errado. Inversão de valores, né? E uma das coisas que eu falei com meu pai, porque ele ficou meio na dúvida se era o momento, se eu ia por ser mulher, essas retaliações. Tanto, né? Porque o que eu passei no governo foi um cenário misógino. Ninguém deveria demitir uma mulher grávida numa situação fazendo bem, tentando organizar o Estado. É uma coisa até meio absurda, assim. Mas o meu pai falou que eu ia enfrentar batalhas, lutas, não só aqui o que a gente vê, mas a batalha espiritual também. A gente acredita, nós somos uma família cristã e a gente crê muito nisso, de que Deus ergue pessoas para justamente ir contra o mal. E eu me senti essa pessoa para seguir esse legado do meu pai, uma pessoa que foi preparada para estar hoje substituindo ele e seguindo o legado dele. Até porque, Fran, eu acompanhei em berço político a vida inteira o quanto meu pai teve que... Meu pai é minha mãe também, que foi casada com ele 25 anos e ajudou ele a chegar onde chegou. Eu acompanhei a dureza que foi, porque a gente veio de uma família de roça, humilde. A gente tinha Mesmo, Cris, lá de Santo Ângelo. de origem humildes. A gente é de Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul. Meu tataravô era já agricultor, veio de São Paulo e colonizou ali aquela região. Começou com uma pequena agricultura, passou para o meu avô, que deu sequência no plantio de soja. A gente foi crescendo na roça mesmo. A gente é de uma região chamada Vira Carreta, em Santo Ângelo.
Vira carreta é porque era só barro. E aí todas as carretas que iam para lá tombavam. Aí virou ali o nome Vira Carreta. De tão assim, simples o lugar. Era um lugar que não tinha nada. Era tudo estrada de chão. Hoje em dia já está pavimentado. Então foi muita dureza para os meus avós chegarem onde chegaram. E aí tiveram a oportunidade de dar estudo para o meu pai. Mas o meu pai teve uma criação muito humilde na fazenda, em escolinha de fazenda, para chegar onde chegou. É incrível o que o meu pai conquistou, saindo do lugar pequeno e humilde de onde ele saiu. E o meu pai, com 21 anos, ele foi eleito vereador e aí começou toda a trajetória política dele. Eu conto sempre que o pessoal é muito curioso com relação a tudo isso. E depois de vereador, ele já veio a estadual e federal. E eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa trajetória, dessa ascensão dele. Ele sempre teve muita garra e determinação, com o apoio da minha mãe. Então, eu tenho muitas lembranças dessa infância, inclusive pequena, quando a gente não tinha celular, era só telefone. Eu atendi 2 ligações e meu pai estava sendo ameaçado de morte, por já naquela época combater a corrupção, e nem se falava tanto disso, corrupção. Ele era o presidente da comissão que estava investigando as obras inacabadas. Dinheiro público, transparência. E aquelas obras inacabadas tinha sido desviado recurso para a construção de obras. E ele já presidia aquilo, nem sabia que estava fazendo governança, nem sabia direito que estava combatendo a corrupção. E eu atendi uma ligação e ele estava sendo ameaçado de morte. Então eu devia ter 6 para 7 anos. Então desde pequena eu vi o meu pai lutando com essa bandeira. Então, Fran, não tem como eu fugir disso. Cris Nardes, seria muito mais fácil para você ficar nos bastidores, né? Você já vem dos bastidores aí do seu pai e agora você quer sair dos bastidores e ser um protagonista, né? Isso é um ato de coragem. Você vê que seu pai passou por tudo isso e você, não, eu quero lutar por uma Brasília melhor, por um Brasil melhor, porque a gente aqui em Brasília, a gente tem que ser o exemplo. A capital. E não o mau exemplo, né? E assim, Cris, você participou de um projeto de lei, né? Que Sérgio Moro até comentou, né? Brasília vai ter a mini Lava Jato. Isso. E aí eu digo, não, a gente vai ter a Lava Jato aí. Tá pesado o negócio aqui. Tá puxado, né? Teve a Copa aí, todo mundo ficou calado, mas eu acho que o assunto vem à tona agora, depois da Copa. Como que é esse projeto de lei? A última vez que eu olhei estava na CCJ, não sei como é que está andando agora. Então, ele já está no Congresso Nacional para sanção final, que é o PL da Governança Pública. Menina, a gente está há 10 anos para aprovar esse projeto. Por que será que no Brasil ninguém quer aprovar o projeto da governança? Ninguém tem interesse, né? Por que será? Ninguém tem interesse. Olha que a gente fez toda uma articulação junto com a associação que a gente tem, que eu lhe falei, o Instituto, fazendo manobras, trazendo pessoas para nos ajudarem, e mesmo assim essa morosidade toda, 10 anos para aprovar um projeto de lei, fica evidente que não é prioridade para o governo. Mas agora, depois de muita luta, força, a gente já está chegando com ele na sanção final para o presidente de fato publicar. E esse projeto de lei traz justamente essas boas práticas para governar bem, para combater a corrupção. Mas a gente tem nomes como o ministro Nardes, como o Sérgio Moro, a própria Damares, que está me apadrinhando nessa campanha, que são pessoas corretas, ficha limpa e que têm, de fato, assim como eu, essa bandeira, esse ativismo pela governança e pelo combate à corrupção. E o porquê que eu estou batendo aqui, aí falando de Distrito Federal agora. Existem algumas investigações que estão sendo feitas, que 12 deputados distritais estão envolvidos nesse escândalo do BRB e que estariam, né, está sendo investigado de novo, estariam recebendo mensalinho ou propina, como você quiser chamar, mas é propina mesmo, em torno de 150 mil por mês, para que a CPI da investigação do BRB não saísse. E aí esses deputados teriam sido comprados e aí não saiu a CPI por votação. Não passou e aí a CPI não se abriu uma CPI para se investigar a questão do BRB. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses deputados que estão envolvidos. Esses nomes. Ouvi entrevistas e uma das falas deles eram: eu não sou formada em economia,
eu fui enganado também, eu não sabia que tinha um rombo desse lá no Banco Master. Tem como, por exemplo, por mais que a pessoa seja leiga no assunto, né, quando você é um deputado, você tem seus assessores, você tem a sua equipe jurídica, você tem uma pessoa que possa te orientar ali, olha, você vai assinar, você vai votar e as consequências são essas, vamos fazer uma investigação. Essa inocência existe? Olha, Fran, eu acredito que não. O que existe é uma responsabilidade pelo voto que o povo investiu naquele candidato. É o peso dessa cadeira, é o CPF do candidato e ele tem que ser responsivo. Se ele não tem conhecimento, eu também não tenho conhecimento em medicina, por exemplo, se eu tivesse que aprovar um projeto de lei envolvendo a área da saúde. Mas eu tenho uma equipe gigante que a própria população está pagando o salário desses servidores públicos para assessorarem esse parlamentar. Então, ele tem a obrigação de estudar, ele tem a obrigação de ser bem assessorado e justamente se preparar para que naquele momento onde o projeto vai ser pautado, onde a CPI vai ser aberta, ele esteja preparado para dar a posição dele. Eu acho que isso não existe. Isso é a maior desculpa, mas essa é a maior desculpa do mundo, essa é a palavra, para não se posicionar. E é exatamente por isso, Fran, que eu defendo o seguinte: eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu me preparei tecnicamente e estou aprendendo a fazer política agora. Mas hoje, em termos de especialista e tecnicamente falando em relação à governança, gestão pública e tudo que é necessário fazer dentro de uma Câmara Legislativa, eu me sinto totalmente preparada. Talvez eu pudesse até entrado antes, não sei, porque o meu sobrenome é forte, as pessoas na área da governança já me conhecem, mas eu não estava pronta. Agora eu estou. Então, não é brincadeira, gente, tomar a frente de uma Câmara Legislativa do DF. Ah, porque eu vou representar a comunidade, vou representar o povo, mas tudo bem, você está preparado para isso? Porque eu sei de candidatos que foram justamente nesse discurso de representar o povo, representar uma cidade, e na hora não conseguiram entregar, prometeram e não conseguiram fazer, porque hoje o Distrito Federal não é mais para amadores. Sim. Não é. Você sabe o peso disso, é pepino atrás de pepino. E quem senta naquela cadeira tem que se responsabilizar sim, porque as pessoas colocaram o voto naquele candidato. Assinaram uma procuração em branco quando coloca e deposita o voto naquele candidato por 4 anos. E a gente tem que ser muito responsável, porque se tem gente morrendo na fila do hospital, se tem a criança que não está estudando, que é o tempo dele, é o futuro dele, a gente tem que se responsabilizar por isso e quebrar o banco, o BRB, que é o maior atraso do que poderia acontecer aqui nesses últimos anos de Distrito Federal. Foi por isso mesmo que quando eu vi, eu nem precisaria, Fran, me candidatar a nada, eu tenho uma vida maravilhosa, Você minha poderia família... continuar ali, né, nos bastidores. Só Exato, é observando. muito mais Eu digo que cômodo. você teve um ato aí de coragem. Foi. Eu tô deixando de ficar com meu filho, eu tô deixando de ficar com meu marido, eu tô de domingo a domingo num batidão aqui, fazendo pré-campanha. Eu não precisaria de nada disso, mas quando eu vi a situação do DF, eu como uma especialista no tema, eu resolvi de fato colocar o meu nome à disposição, porque não adianta a gente só ficar criticando, batendo, falando, a gente tem que ter uma ação. E aí, claro que a decisão é do povo, mas hoje eu me sinto uma mulher muito preparada para conseguir encarar todos esses problemas que a gente está vendo no Distrito Federal. Por isso que eu digo, gente, a importância da gente, na hora do voto, a gente realmente, de fato, escolher pessoas preparadas, né, Cris? Pessoas que tenham um certo estudo, uma certa vivência, porque não adianta eu pegar, vou colocar a fulaninha que é não sei de onde, colocar lá para me representar. E aí, vai fazer o quê? Vai ficar 4 anos omissa, só observando e falando que está assinando um documento sem saber o que está assinando? Não saber Isso nem aí não contratar dá não, um essa assessor, né? Então, é bem complicado, viu, Cris? É bem complicado, mas essa tem sido a realidade aqui da Câmara Legislativa do DF. Não posso colocar todo mundo nesse bojo, porque a gente tem 24 cadeiras, então metade dessas cadeiras dos deputados distritais, talvez 14 ainda estão investigando, estariam envolvidos com essas propinas. E os outros, me parecem Foram que vícios, né? os outros parece que ainda está tudo ok. Mas a gente tem que ter fé, Fran, tem que ter esperança.
A gente tem excelentes candidatos vindo esse ano, é um ano de renovação, esperança para a população, porque senão, minha amiga, a gente fecha a mala e vai-se embora daqui. E não é o nosso caso, porque eu vim do Nordeste também, criei meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos aqui, constituí minha família, foi onde eu trabalhei, me realizei como mulher, me realizei como profissional, crio meus filhos, quero criar meus netos, e eu quero um Distrito Federal decente para que meus filhos possam trabalhar, para que eu tenha meus netos aqui, que o DF seja exemplo para o Brasil em governança, por que não? E Fran tem total potencial. Deixa eu te compartilhar contigo uma situação, uma história. Se em 2019 a gente tivesse dado continuidade, hoje a gente já ia ser essa referência nacional. Eu não tenho dúvidas disso. Daria ter tempo para a gente fazer um trabalho muito sério. E eu quero te contar justamente essa história. Porque depois que eu fui exonerada grávida, que foi assim um momento muito difícil para mim, para minha família, porque a gente tinha um projeto muito bonito. E o meu pai, ele estava fazendo inclusive palestras para o próprio governo do Distrito Federal, ensinando os servidores a como implementar a governança. Vocês estavam criando um batalhão, hein? Era um exército, assustou, claro. Você já entendeu todo o negócio, todo o babado aqui. E aí, quando o projeto encerrou, eu e meu pai, a gente sentou e a gente entendeu o seguinte, que por mais que eu fosse uma secretária de Estado, ele fosse um ministro, a gente não ia conseguir mudar a cultura no Brasil, do jeitinho brasileiro, de uma hora para outra, porque isso está muito enraizado. Não é só dentro do executivo, é no legislativo, é no judiciário, isso permeia todas as esferas públicas, privadas no Brasil. E aí a gente entendeu que a gente ia precisar da ajuda de pessoas, sensibilizando e mudando primeiramente a base, a cultura do Brasil. E é um trabalho de formiguinha. Isso tem mais de 10 anos que a gente vem trabalhando com essa bandeira. E aí a gente então resolveu criar um projeto social, chamado Pronagov, que é o Programa Nacional em Governança Pública. Esse programa, que é o meu amor, é um filho. É um filho que foi idealizado. A gente pegou todas as boas práticas e começou a levar isso para as prefeituras, para os municípios pequenininhos que não tinham a oportunidade de trabalhar com governança. E aí a gente começou a bater nesses lugares, dizendo, olha, o ministro Nardes, a Cris Nardes querem te dar uma palestra, querem te dar uma mentoria, vamos colocar governança, vamos fazer com que essa prefeitura seja a referência. E menino, o negócio começou a dar certo, porque o prefeito lá do interior, ele não tinha oportunidade de talvez ter uma mentoria, uma consultoria com o ministro. E a gente começou a levar isso gratuitamente para esses lugares aonde ninguém chega. E rapidamente, Fran, num prazo de 5 anos, a gente conseguiu implementar a governança e combater a corrupção em 445 prefeituras. Os prefeitos que ergueram a mão e pediram ajuda, porque dá para fazer. Só que aqui no GDF não quiseram. Mas aí a gente começou a avançar e ganhar capilaridade em outros municípios. E aí eu quero compartilhar o case de Arinos, que é a nossa maior referência. Eu tenho outros, mas o pessoal gosta muito desse case de Arinos. Você sabe onde é que fica Arinos? Não, onde não fica? Arinos fica em Minas Gerais. Dá uns 300 quilômetros daqui. É um município que tem 15 mil habitantes. Arinos é uma cidade pequenininha, mas que tinha um líder que queria fazer a diferença. O prefeito de Arinos, o Marciliano, ele pegou a prefeitura sucateada, uma prefeitura que precisava de governança. Ele levantou a mão e pediu ajuda. E a gente rapidamente, em 6 meses, treinou os servidores, trouxe eles para dentro do programa, para esse projeto social, para a Pronagov. E em 6 meses eles estavam prontos. E aí o prefeito, que já tinha assim, uma visão diferenciada, um cara que pensava fora da caixa, ele viu que a prefeitura estava organizada, preparada, passando confiança, credibilidade. Ele resolveu juntar os documentos dessa mentoria e aí a gente começou a procurar investidores para aportarem recursos no município. E aí surgiu um investimento para a construção de um parque de energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica é o quê? Não tem essa coisa de aquecer a piscina, sim, que é uma energia solar sustentável. Sim. Então, e Arinos como o município já diz, é árido.
Então, eles tinham sol, eles poderiam receber um parque de energia fotovoltaica por meio do clima. Até aí tudo bem. Só que não era só a questão de sustentabilidade, de ter esse fator solar como um benefício, né? Eles precisavam passar confiança e credibilidade. O prefeito precisava ser um cara ficha limpa, o prefeito precisava de transparência, o prefeito precisava prestar contas, ter uma estratégia, uma liderança. E aí, com esse pacote de governança, que é tudo isso, ele passou essa confiança, essa credibilidade. E aí, Arinos conseguiu concorrer, Fran, com municípios até maiores, capitais, e bateu todas as metas, todas as exigências. E aí Arinos foi selecionado. E Arinos, que é um município que tem 15 mil habitantes, sabe qual foi o recurso, Fran, que eles receberam? 2 bilhões de reais para a construção do parque de energia fotovoltaica, porque passou segurança. E a verdade é, Fran, que se você tivesse um recurso para aportar em qualquer coisa que você fosse investir, você escolheria o local que te passasse segurança. Com certeza, os investidores querem isso, né? Agora me diz, hoje o GDF passa essa segurança? Não. O BRB passaria essa segurança para te colocar o teu dinheirinho lá? Esse é o diferencial da governança que eu tenho batido muito, que a governança não é só sobre você organizar a papelada, a documentação, é sobre o que você representa, trazer dignidade para as pessoas, segurança, confiança e resgatar essa imagem do município. E por isso mesmo, Arinos foi selecionado e o prefeito conseguiu receber esse aporte financeiro. E aí, minha amiga, os jovens que tinham saído da cidade para estudar voltaram atrás de vagas de emprego, Sim. voltaram para estudar, voltaram atrás de um futuro. E Arinos hoje, pela revista Veja, não sou eu que estou falando, é o município pequeno no Brasil que mais cresce. Trabalho nosso, fruto da nossa governança e do nosso projeto social. Parabéns, viu? Por falar em município, né? Você sabe aí que a gente tem um entorno, né? Sim. E como que você vê o nosso entorno, né? Querendo ou não, tudo que acontece no entorno reflete aqui no nosso DF, né? A gente precisa de governança, principalmente da parte de governança territorial, para que cada um juntos saia um pouco dessas caixinhas e a gente consiga juntos ter um mesmo propósito, uma mesma direção. E aí eu entendo que esse papel, falando de rede, é muito importante a gente ter um secretário que pense no todo. E aí a governança consiga usar melhor os recursos, os orçamentos para entregar algo para a população. E eu entendo que um dos nossos principais problemas hoje, falando de entorno, é o transporte. Trânsito, os nossos irmãos parados 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E começaram a fazer umas pistas aí, acabou que até hoje não terminaram as obras, né? Aqui no DF, construindo ainda. Ausência de governança. Recurso público mal aplicado. Cadê o metrô? Cadê as linhas do metrô para o povo que está parado lá no passado? O Distrito Federal foi desenhado na época de Juscelino para ser uma grande referência em metrô e olhar para frente, olhar para o futuro. Ficou parado, não tem mais linhas do metrô que foram desenvolvidas. Então a gente precisa ajustar muitas coisas para Brasília conseguir se desenvolver, porque a gente sabe que o plano piloto não dá mais conta. A gente precisa expandir. Só que essas pessoas estão sufocadas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O aluguel, o metro quadrado está muito caro, essas pessoas não têm condição de morar no plano piloto, elas precisam utilizar o entorno para viverem. Então a gente precisa dar qualidade de vida para essas pessoas, e a governança é isso, é qualidade de vida. E que esse entorno tenha um bom posto de saúde para que não tenha que vir para cá, que ele tenha de fato um serviço de qualidade, seja na saúde, na educação, para que essas crianças estudem nas suas cidades, não tenha que vir para outra cidade para estudar. Então a gente precisa dar uma infraestrutura melhor. Eu andei rodando bastante já, Fran. Fui na Estrutural, fui na Ceilândia, Sol Nascente, por todas as cidades que você possa imaginar, eu tenho rodado. E eu tenho esse olhar de ausência de governança mesmo, por má gestão. Porque a gente foi perdendo muito tempo fazendo um monte de obra, tapa-buraco, não sei o quê,
sabe? Tantas coisas e a gente não usou para o todo. É muito importante a gente ter uma visão sistêmica. A governança nos ensina a fazer isso. Mas falando de entorno, de fato, Fran, eu entendo que hoje uma das coisas que mais a gente precisa resolver num curto espaço de tempo é a questão do transporte. Sim, verdade. Cris, Nardes, pergunta que não quer calar, né? O que vai ser da da Lava Jato aqui no DF? O que você vislumbra aí para o futuro bem próximo? Eu acho que você trouxe aqui já um ponto interessante. Passada essa Copa agora, que a gente já perdeu a esperança, né, do Hexa, vamos olhar para frente e voltar a falar do que precisa para não terminar em pizza de novo? Sim. E aí a gente está aguardando essas investigações, então, de toda essa delação que foi feita. E a gente precisa agora aguardar os órgãos que são responsáveis. E aí o meu trabalho aqui é fazer essas provocações. Eu estou acompanhando junto com a comissão, a comissão do Senado responsável, que é uma comissão que a gente tem a senadora Damares, a Leila, o Exalcio, inclusive acompanhamos essa sabatina que foi feita ao atual presidente do BRB, a Comissão de Assuntos Econômicos, e olha, ele foi cercado lá. E aí eles pediram alguns relatórios, alguns apontamentos, então a gente está acompanhando tudo isso. As negociações que foram feitas em relação aos pagamentos da conta do BRB, se o governo não conseguir honrar, vai sair R$4.000, tá? Por cidadão. Meu Deus. Porque a situação econômica do GDF ela não é muito boa. Mas eu não vou responder por coisas que eu não possa falar. Mas se eles não conseguirem honrar esse pagamento, vai sair R$4.000 por servidor. Então, meu papel aqui como pré-candidata, como especialista na área de governança, é acompanhar e fazer algumas provocações, porque eu não estou ainda na Câmara Legislativa do DF, né? Eu teria votado a favor da CPI do BRB, se eu estivesse lá. Tenha certeza disso. Mas o que eu posso, como uma ativista da pauta, como presidente de uma associação, como fundadora do instituto, é fazer com que mais nas relações governamentais e institucionais esse assunto circule. E aí sim provocar essa lava-jato. Não é uma mini, não. É uma lava-jato com força, porque 12 deputados distritais envolvidos é um número muito alto. E o meu papel é fazer essa provocação, essa reflexão sobre o quanto isso é muito importante aqui para o Distrito Federal. Eu vejo esse caso Master e BRB como um vulcão em erupção. A qualquer momento vai explodir. No que vai dar, eu não sei. Eu espero que não dê em pizza. Viu, Fran? Meu papel é ficar cutucando, ficar provocando, porque eu sou uma defensora da pauta e esse é o meu papel. E na minha campanha eu estou encabeçando justamente essa chamada de uma lava-jato no Distrito Federal e corrupção no DF não, porque eu não quero um Distrito Federal que não nos dê essa esperança, Fran, porque o meu filho está sendo criado aqui, pelo contrário, eu quero que o meu filho entre num mercado de trabalho onde a governança não seja algo mais que eu tô aqui batalhando para aprovar a lei, eu quero que o meu filho entre no mercado de trabalho com governança, com menos corrupção, porque a minha dificuldade hoje tem sido fazer com que a população entenda isso, porque a gente não tem uma cultura de governança. Então, se o prato está vazio do povo, corrupção. Se não chega o transporte, corrupção. Se não tem vaga na escola, mãezinha, corrupção. Se não tem o medicamento, corrupção. Se o leite não chega para a criança, corrupção. Porque dinheiro tem, recurso tem, porque eles estão botando tudo no bolso. É que eles desviam. Sim. A gente paga muito imposto aqui. Dinheiro Brasil, tem, né? E o orçamento do Distrito Federal é o maior orçamento de todos os estados. Agora eu quero saber cadê o dinheiro do povo. Cris, eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, já passei várias vezes. Você vai para algum estado e aí as pessoas falam assim, você é de Brasília, cidade dos ladrões. Se tem ladrão lá, foi vocês que mandaram. Porque Brasília tem o coração de mãe, né? Recebe todo mundo. E aí o pessoal fica calado com a minha resposta. Mas, poxa, eu queria viajar e o pessoal falar... Cara, você é de Brasília, nossa, que orgulho. Brasília Capital. Tá sendo exemplo aí,
realmente está fazendo governança dentro do DF, servindo de exemplo para o nosso país. Eu não quero passar por esse tipo de constrangimento. De falar que É bem assim, Fran. moro numa cidade de que só tem ladrão. Se tem ladrão, foram eles que mandaram. E a gente tem que aprender a votar, né? Tem que aprender a votar. Vamos fazer um limpa, gente, lá. Vamos votar em quem está Lava Jato. né? Querendo realmente, de fato. Então, outubro está aí. Vamos mudar nossa mentalidade. Eu digo vocês, eu também, todos nós aqui, fazer aí dar um voto de confiança na nova geração de deputados, né? Em agosto a gente vai falar mais sobre isso. Eu tô adorando que a Fran é uma mulher posicionada, viu, Fran? Gostei, isso aí. Aí, Cris Nardes, que é a pergunta que não quer calar. O que você tem para nós mulheres, né? Eu sei que você tem uma creche, né? Isso. Me fala um pouquinho dessa creche. Esse é o meu amor, meu projeto social. Há 8 anos atrás, Fran, eu vou abrir aqui meu coração um pouco, eu estava tentando engravidar. Que a gente que é mulher sabe que vai botando trabalho, muita coisa na frente. E o tempo vai passando e a gente tem prazo de validade. E aí, mulher, quando eu fui tentar engravidar, não consegui engravidar. E aí já tinha feito tratamento, era uma correria pra cá, uma correria pra lá, gasta dinheiro, não sei o quê. E aí Deus colocou no meu coração que eu precisava, antes de querer a bênção de ser mãe, eu precisava cuidar das crianças do Distrito Federal. E aí eu comecei a rodar o DF procurando um lugar que precisasse da minha ajuda. E eu fui parar em São Sebastião, numa creche chamada Monte Moriá, que hoje é o meu amor, né? Eu sou a madrinha ali da creche. E quando eu cheguei lá, acho que o teto só faltava cair na cabeça das crianças. A gente começou, eu abracei aquele lugar, a gente arrumou tudo lá dentro. Caixa d'água, mesinhas, ventiladores. Agora, nesse último ano, a gente reformou 2 alas lá da creche, eu e meu marido. E depois de 2 anos lá, 8 anos atrás, eu consegui engravidar. Benção. 1 ano e meio depois, eu cuidando daquelas crianças, arrumando tudo lá que precisava, eu engravidei. E aí Deus me deu a oportunidade não só de ser mãe, mas de eu cuidar de 110 crianças, que eu me considero uma mãe para elas também. São mães solo, maior parte, porque existem estatísticas que nos mostram que 53% da população de São Sebastião são mulheres, e mulheres solo, que tem que sair para trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. E aí a gente recebe essas crianças lá para que a mãezinha saia tranquila de que o filho dela está sendo bem cuidado. Sossegada, né? Porque para a gente trabalhar sossegado, os nossos filhos têm que estarem bem, né? Para saber que ele vai comer, ele vai tomar um banho, que ele vai ter cuidado. Isso. Ele vai estar num lugar seguro. Isso, a gente oferece lá 5 refeições, a criança sai de banho tomado, é só a mãe pegar a criança e botar para dormir, porque já é tarde. A criancinha já é de 1 até 5 anos, então a mãe chega e só põe para dormir e no outro dia vai pro batente de novo. Então isso é muita tranquilidade para a mãe sair, produzir, Sim. empreender, Sossegada. Né? Então essa tranquilidade é porque eu sou das mães que trabalham, eu quero que o meu filho fique na escola em tempo integral. Eu tenho como pagar, mas é as mães que não têm. Então eu quis dar essa tranquilidade para essas mães. A gente tem algumas mães venezuelanas lá também, que saíram dos seus países, e aí não tem rede de apoio. Então a gente recebe essas mães lá também. As crianças têm aulinha de inglês. É um projeto muito lindo, Fran. E tem 8 anos que a gente cuida dessas criancinhas, que são o meu amor. Eu estava lá sexta-feira, eles vêm, me abraçam. E eu quero expandir esse projeto. É algo que Deus colocou no meu coração. Eu tive recentemente na Estrutural. E olha lá, o meu coração saiu de lá partido. Eu tive na altura de Santa Luzia, que é a altura mais crítica. Porque a Estrutural em si hoje já tem pavimentação, tem posto de saúde, tem uma estrutura razoável, básica, mas a parte de Santa Luzia é saneamento, não tem saneamento, esgoto a céu aberto. E aí tem A gente em pleno DF. 4 mil pessoas. No Brasil, a gente ainda tem esse tipo de Fran, locais sem 4 mil moradores lá.
É barraco mesmo. Lá não tem água, não tem luz, não Mas é tem... um município, né? Se for 4.000 pessoas. Eles dependem 100% do SUS, recebem os auxílios, as bolsas, mas eu vou te dizer, a situação lá é tão difícil, que é tudo chão batido, que não passa um ônibus. Então, assim, se a pessoa quer sair para trabalhar, ele vai sair o quê? A pé? Eles dependiam do lixão que foi tirado de lá, e aí aquele pessoal acabou ficando meio abandonado lá. E aí tem uma mãe, a Carmélia, que é uma guerreira, uma vencedora. Eu já estou aí desenhando uma forma de ajudá-la. E ela tem uma associação, e lá a gente tem 70 crianças que precisam de tudo. E estão em situação de vulnerabilidade. E ela precisa, gente, de ajuda de tudo, de cesta básica, qualquer coisa, roupinha, ajuda voluntária, enfim. Então, outro projeto social que eu já estou direcionando a minha energia, o meu cuidado. Mas a parte da estrutural, Fran, tá muito, muito complexo lá a situação. É algo que eu quero levar, sabe, para a governadora Celina também, para que ela olhe para aquele lugar com amor, com dedicação e com carinho. Gente, vocês aí que estão assistindo o podcast da Fran, podem observar que a Cris Nardes, ela é uma mulher de pulso firme, mas que de uma sensibilidade incrível, muito humana, viu, Cris? Você, assim, eu estou encantada com seu lado humano tão aflorado. Eu tenho certeza que o nosso DF precisa de pessoas assim, pulso e ao mesmo tempo humana. Mulheres. As mulheres, Fran, e aí a gente comunga desses valores, a gente sabe cuidar do marido, do filho, da família. Aqui é acolhimento, mas quando a gente precisa se posicionar, cuidar do lar, dos afazeres domésticos, né, responder, pagar conta, o que precisar, mulher, a gente se vira. E esse é o ano da virada das mulheres no poder. É porque é uma vergonha, a Câmara Legislativa acho que tem 2, 3 mulheres. Acho que 3 ou 4. Gente, pelo menos 12 mulheres precisam estar na Câmara Legislativa. Esses homens só brigam, não. 50%. Só brigam, não estão entregando direito. Vamos botar as mulheres lá, Fran. Sim. Não é? Depender de mim, as mulheres estarão lá. Eu tenho dito que mulher tem que votar em mulher. Isso aí a gente entende. Eu vou além disso, Cris. A gente tem que votar em mulheres competentes, porque não adianta a gente chegar lá, a mulher falar um monte de baboseira. Não. Como é que a gente vai poder? Então a mulher ela tem que ser competente, ela tem que ter técnica e sabedoria ao mesmo tempo. É verdade. Porque não adianta, eu vou votar em mulher, tá, mas eu vou pegar a fulaninha ali, não sei da onde. Não, pelo amor de Deus. E colocar lá, vai fazer o quê? Nada. Vai falar assim, assina aí, vai lá e assina. Não, tem que olhar direitinho. Inteligente. É isso aí, Fran, perfeito. E os homens têm que começar a olhar para as mulheres como algo novo, renovação. Sabe por quê, Fran? Porque o homem, ele sabe que quem cuidou dele foi a mãe, que deu colo, que acolheu, que deu direção. O pai tem papel fundamental, mas é a mãe que muitas vezes acolhe. E é nesse acolhimento, sabe, nesse cuidado, que eu quero colocar o meu nome à disposição do DF para cuidar das pessoas aqui do Distrito Federal. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença, Cris Nardes. Cris, finalizando aqui o nosso podcast, você quer deixar uma mensagem final para as pessoas, para as mulheres? Porque o que eu vejo é que as mulheres hoje aqui no DF, eu acho que a nível nacional também, tem medo de entrar na política. Medo, porque a violência política é real. Eu fui candidata em 2022, senti isso na pele. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vivenciei isso. Então, Cris, você incentivar, uma palavra de incentivo, o que você quer deixar aí para os nossos seguidores, para os nossos seguidores e ouvintes aqui do podcast da Fran? Olha, Fran, acho que pegando um gancho com essa sua fala, que me toca bastante, me comove, porque eu passei por essa experiência de violência política. Eu demorei muito para tomar essa decisão. Quando eu fui exonerada grávida, foi uma violência política. Foi uma atitude misógina. E eu demorei muito para ter coragem de voltar para esse lugar desse enfrentamento. E quando eu virei essa chave,
e me posicionei que eu queria ir adiante, porque Deus me colocou, como eu falei no início esse chamado, e me posicionei nesse lugar de ser uma voz das mulheres. Porque eu entendo que as mulheres precisam se unir, a gente precisa ocupar esses lugares de poder. E não é só esse mimimi, ai, mulher, representatividade, não. A gente está estudando para isso. A gente tem responsabilidade, a gente tem acolhimento. E justamente por eu ter me posicionado para ser uma liderança, ser uma voz e representar você, mulher que está aí, e os homens que eu sei que já se inspiram no meu trabalho também, eu tenho muitos homens que já estão comigo me seguindo, sabe? Porque entendem que eu sou uma combatente, uma ativista, uma mulher posicionada, que quer trazer a bandeira de combate à corrupção, mas principalmente com muito zelo, com muito cuidado e muita sabedoria, para que nós mulheres possamos estar aonde a gente quer estar e que a gente tenha voz e momento de fala para representar esses lugares que infelizmente talvez os homens não estejam representando também, porque a gente sabe cuidar, a gente sabe zelar. E eu quero ter justamente essa oportunidade de cuidar aqui das pessoas do Distrito Federal e principalmente, Fran, combatendo a corrupção, trazendo mais governança, mais transparência e gestão pública para o nosso Distrito Federal. Obrigada, Cris. Nardes, foi encantadora a entrevista aqui que você me deu. Fiquei realmente encantada com você, com a sua postura, com a sua forma de falar. E finalizamos aqui o podcast da Fran com mais uma entrevista de sucesso.